Existe um detalhe que pode mudar completamente o segundo semestre do Fluminense, mas curiosamente ele não envolve uma contratação milionária nem uma negociação de última hora. Enquanto a torcida esperava apenas a volta dos jogos, 3 histórias começaram a se conectar nos bastidores. Thiago Silva está confirmado para voltar a vestir a camisa do Fluminense no amistoso que marca a retomada da equipe. Hulk finalmente se aproxima da estreia oficial e aumenta ainda mais a expectativa sobre o novo time que está sendo montado. E ao mesmo tempo, Luiz Zubeldia voltou a aparecer como um dos principais nomes cotados para assumir a seleção do Equador. Separadas, essas notícias já chamam a atenção. Mas quando elas são colocadas lado a lado, surge uma pergunta muito maior. Será que o Fluminense está realmente pronto para iniciar a fase mais importante da temporada? Porque existe um detalhe que quase ninguém está comentando. Até poucas semanas atrás, o Fluminense vivia um cenário completamente diferente. A equipe ainda assimilava mudanças no elenco. A janela de transferências estava aberta. Bernal permanecia no grupo e muitas dúvidas cercavam o desempenho do time para a sequência do ano. Agora, praticamente tudo mudou. Bernal foi negociado. Hulk passou a integrar o elenco. Thiago Silva recuperou as condições para voltar aos gramados, e o clube se prepara para uma sequência que pode definir toda a temporada. Só que, justamente nesse momento de reconstrução, surgiu uma nova preocupação envolvendo o treinador. Mas antes de falar sobre Zubeldia, vale olhar para aquilo que a torcida espera ver dentro de campo. A confirmação de Thiago Silva no amistoso representa muito mais do que apenas o retorno de um jogador experiente. Ela simboliza o início de uma nova fase defensiva para o Fluminense. Desde que voltou ao clube, Thiago mostrou liderança, organização e uma capacidade enorme de corrigir problemas durante as partidas. Agora, depois da pausa, a expectativa é que ele volte ainda mais integrado ao restante da equipe. E isso pode mudar completamente o comportamento defensivo do time nas competições que estão por vir. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Enquanto todos comentavam o retorno de Thiago Silva, Hulk também começou a ganhar cada vez mais espaço nas conversas da torcida. A expectativa pela estreia oficial do atacante cresce a cada dia, principalmente porque muitos acreditam que ele pode oferecer exatamente aquilo que faltou ao Fluminense em diversos momentos da temporada: presença física, poder de decisão e capacidade de resolver jogos complicados. Mas será que a chegada de Hulk, por si só, resolve todos os problemas da equipe? Essa pergunta leva diretamente ao trabalho de Zubeldia. Afinal, não basta ter jogadores de qualidade. É preciso encaixar todas essas peças dentro de um sistema competitivo. E é justamente quando o treinador começa a desenhar essa nova formação que seu nome volta a aparecer ligado à seleção do Equador. Não existe confirmação de proposta oficial até o momento, mas o simples fato de voltar a ser apontado como favorito já desperta preocupação, porque ninguém imaginava que, justamente agora, esse assunto voltaria com tanta força. E existe um motivo para isso. O nome de Zubeldia nunca deixou de ser bem visto no futebol equatoriano. O trabalho realizado na LDU fez dele um treinador extremamente respeitado no país. Sempre que a seleção inicia um novo ciclo, seu nome aparece entre os favoritos. A diferença é que, desta vez, ele comanda um projeto importante no Fluminense. Um projeto que recebeu reforços, passou por mudanças importantes e começa a entrar justamente na fase em que os resultados precisam aparecer. Enquanto isso, o amistoso ganha um peso ainda maior. Para muita gente, trata-se apenas de um jogo de preparação, mas internamente ele representa a primeira oportunidade de observar como esse novo Fluminense vai funcionar. Thiago Silva deve liderar a defesa, Hulk começa a ganhar ritmo, outros jogadores disputam espaço e Zubeldia testa alternativas para o restante da temporada. É quase como se fosse uma prévia daquilo que veremos nas próximas semanas. Só que existe outro detalhe interessante. Quando um treinador realmente pretende deixar um clube, normalmente percebe-se uma redução no envolvimento com o planejamento de médio prazo. E até aqui, tudo indica exatamente o contrário. Durante a intertemporada, Zubeldia participou ativamente das definições do elenco, acompanhou a integração dos reforços, conduziu os treinamentos e organizou os testes pensando na retomada das competições. Isso não parece a postura de alguém que esteja preparando uma saída imediata. Mesmo assim, o interesse da seleção equatoriana não pode ser ignorado. Afinal, assumir uma seleção nacional representa uma oportunidade rara para qualquer treinador sul-americano. Além da possibilidade de disputar eliminatórias e uma Copa do Mundo, existe o prestígio de comandar o principal time de um país inteiro. É justamente por isso que essa história merece atenção, mesmo sem uma negociação confirmada. E enquanto essa dúvida permanece no ar, outra questão começa a surgir naturalmente. Se Thiago Silva retorna, Hulk está prestes a estrear e o elenco parece finalmente ganhar uma nova cara. Será que o Fluminense conseguirá transformar toda essa expectativa em desempenho dentro de campo? Ou justamente quando o projeto começa a ganhar força poderá surgir uma mudança inesperada no comando técnico? Essa resposta depende de alguns acontecimentos que devem ocorrer nos próximos dias.
E é exatamente aí que a história fica ainda mais interessante, porque existem bastidores envolvendo a diretoria e o planejamento para agosto que podem mudar completamente a forma como toda essa situação será interpretada. Mas existe um detalhe que torna toda essa história ainda mais delicada para o Fluminense. Diferentemente de outras temporadas, o clube chega ao segundo semestre sabendo que praticamente não existe margem para erros. O Campeonato Brasileiro entra em uma fase decisiva. As competições eliminatórias exigem um nível ainda maior de concentração e qualquer mudança inesperada pode comprometer um planejamento que começou a ser construído há meses. É justamente por isso que o possível interesse da seleção do Equador em Zubeldia ganhou tanta repercussão entre os torcedores. Não porque exista uma saída iminente, mas porque o momento simplesmente não poderia ser pior para uma situação como essa surgir. Ao mesmo tempo, quem acompanha o dia a dia do clube percebe um cenário diferente daquele que normalmente antecede uma troca de treinador. A diretoria continua trabalhando lado a lado com Zubeldia. Os treinamentos seguem exatamente como planejado. Os reforços estão sendo preparados dentro da metodologia da comissão técnica. E nenhuma movimentação interna indica que o Fluminense esteja se preparando para uma mudança. Pelo contrário, tudo aponta para uma confiança cada vez maior no trabalho desenvolvido desde sua chegada. Só que aí aparece um fator que sempre pesa no futebol: resultados. Se existe algo capaz de mudar completamente uma história em poucos dias, é aquilo que acontece dentro de campo. O amistoso contra o Nova Iguaçu, por exemplo, pode parecer apenas uma preparação para muitos torcedores, mas internamente ele vale muito mais do que isso. Será o primeiro teste para observar como esse novo Fluminense reage depois da pausa, como o Hulk se encaixa na dinâmica ofensiva, como Thiago Silva reorganiza o sistema defensivo e quais ajustes Zubeldia ainda pretende fazer antes da retomada oficial das competições. E é justamente aí que Hulk passa a ser um personagem central dessa narrativa. Desde o anúncio de sua contratação, criou-se uma enorme expectativa sobre o impacto que ele pode causar no time, não apenas pelos gols, mas pela liderança, pela experiência e pela capacidade de decidir partidas importantes. O Fluminense buscava um jogador com essas características, alguém capaz de assumir responsabilidade nos momentos de maior pressão. Agora, a dúvida deixa de ser se Hulk tem qualidade para isso. A verdadeira pergunta é outra: como Zubeldia pretende montar uma equipe capaz de potencializar tudo aquilo que Hulk oferece? Essa resposta passa diretamente por Thiago Silva, porque enquanto Hulk pode transformar o setor ofensivo, Thiago representa exatamente o equilíbrio defensivo que muitas vezes faltou durante a temporada. Poucos jogadores conseguem organizar um sistema inteiro apenas pela leitura de jogo, pela comunicação e pelo posicionamento. Thiago faz exatamente isso. Sua presença permite que o restante da equipe atue com mais confiança, sabendo que existe um líder experiente comandando a última linha. E essa combinação entre uma defesa mais sólida e um ataque mais decisivo pode ser justamente o ponto de virada que o Fluminense procura. Mas existe outro aspecto que merece atenção. A venda de Bernal abriu espaço financeiro para a diretoria reorganizar algumas prioridades da janela de transferências. Isso não significa que o clube fará grandes investimentos imediatamente, mas oferece uma margem maior para avaliar oportunidades de mercado. E é justamente por isso que tantas especulações surgiram nos últimos dias. Diversos nomes foram ligados ao Fluminense, alguns com mais fundamento, outros apenas alimentados pelo ambiente natural da janela. Até agora, porém, a diretoria mantém a mesma postura: agir com cautela e evitar negociações precipitadas. Essa estratégia também explica por que muitas expectativas criadas pela torcida ainda não se concretizaram. Em momentos de janela, é comum surgirem dezenas de rumores diariamente, mas a diretoria sabe que decisões tomadas por impulso costumam gerar problemas no médio prazo. O foco continua sendo encontrar jogadores que realmente façam sentido dentro do projeto esportivo e financeiro do clube. E isso depende diretamente da permanência de um planejamento consistente, algo que passa inevitavelmente pela continuidade da comissão técnica. Voltando ao caso de Zubeldia, existe um ponto importante que ajuda a reduzir um pouco da preocupação. Mesmo sendo um nome muito respeitado no Equador, não há confirmação de qualquer proposta oficial apresentada ao treinador. O que existe é um interesse divulgado pela imprensa equatoriana e uma expectativa de que a federação defina seu novo comandante nas próximas semanas. Ou seja, ainda existe uma distância considerável entre especulação e negociação concreta. E essa diferença é fundamental para evitar conclusões precipitadas. Enquanto isso, dentro do Fluminense, o discurso continua sendo de total foco na sequência da temporada. Os treinamentos seguem intensos, a preparação física foi reforçada durante a pausa e o ambiente interno transmite confiança para o restante do ano. A sensação é que o clube conseguiu aproveitar esse período sem jogos para corrigir problemas importantes e construir uma base mais sólida para enfrentar o calendário pesado que está por vir. Agora chega talvez a pergunta mais importante de toda essa história:
Se Thiago Silva volta em boas condições, Hulk corresponde à enorme expectativa criada pela torcida, e Zubeldia permanece no comando do projeto. Será que o Fluminense finalmente reúne todas as peças necessárias para disputar títulos nesta temporada? Porque durante muito tempo a discussão era sobre aquilo que faltava ao elenco. Hoje, pela primeira vez em muitos meses, o debate começa a mudar. Talvez a grande questão não seja mais quem precisa chegar, mas sim se o time conseguirá transformar todo esse potencial em resultados dentro de campo. É exatamente por isso que as próximas semanas prometem ser decisivas. O amistoso servirá como primeiro indicador. A retomada oficial das competições mostrará o verdadeiro nível da equipe, e o mercado continuará trazendo novas possibilidades até o fechamento da janela. Tudo isso acontece enquanto a situação de Zubeldia segue sendo acompanhada com atenção, ainda que sem qualquer definição concreta. No fim das contas, as três histórias que pareciam independentes acabam apontando para a mesma direção. Thiago Silva representa a estabilidade. Hulk simboliza a esperança. Zubeldia é a peça responsável por transformar esse novo elenco em um time competitivo. Se essas três engrenagens funcionarem juntas, o Fluminense pode entrar definitivamente na briga por grandes objetivos no segundo semestre. Mas se alguma delas sair do caminho, todo o planejamento poderá precisar ser revisto. E agora eu quero saber a sua opinião, tricolor. Se você tivesse que apostar hoje, acredita que Zubeldia permanece até o fim da temporada? E com Thiago Silva de volta e Hulk pronto para estrear, esse elenco realmente tem condições de disputar títulos importantes ou ainda falta alguma peça para o Fluminense dar o salto definitivo?